Olá, essa é a nossa segunda aula sobre algoritmos e lógica de programação. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre o que seria o pensamento lógico e como utilizá-lo na resolução de problemas. Então, para relembrar um pouco do que a gente viu na última aula, pessoal, que era sobre lógica de programação, o que seria esse conceito, a gente aborda outro conceito aqui muito semelhante, que é o que é o pensamento lógico. Na verdade, esses dois conceitos eles meio que se complementam, porque o pensamento lógico é a nossa capacidade de visualizar um problema e designar passos lógicos no objetivo de solucionar, de concluir esse problema. A gente consegue fazer isso com exercícios até mesmo do cotidiano, né? Como, por exemplo, consertar uma lâmpada. Até porque se uma lâmpada parar de funcionar, nós vamos testar se o problema realmente é a lâmpada, se não faltou energia, se não é alguma coisa com o interruptor. Isso é só uma demonstração de como instintivamente nós usamos o pensamento lógico, seja para resolver problemas mais complexos ou até mesmo problemas do cotidiano. E isso independente se esse conceito é novo para alguém que está iniciando na área ou não. Agora, para falar sobre uma etapa crucial nas nossas videoaulas, vamos entrar no tópico do que seria um algoritmo de fato. E por que um algoritmo bem fundamentado é tão importante no desenvolvimento de sistemas e programas mais complexos. Então, aquela ideia que nós vimos no pensamento lógico, onde é necessário definir passos para concluir objetivos, né, resolucionar problemas, tudo isso vai ser aplicado agora. Até porque isso é a ideia central de um algoritmo. E para mostrar novamente para vocês como os algoritmos podem ser realizados tanto por computadores quanto por pessoas, indivíduos, eu trago aqui outro exemplo simples do cotidiano de todas as pessoas, que é escovar os dentes. Até porque o simples ato de escovar os dentes também pode ser fundamentado em um algoritmo. No seguinte exemplo, nós temos 5 passos. O primeiro, pegar escova e creme dental. No segundo, colocar creme na escova. No terceiro, escovar por 2 minutos. No quarto, enxaguar a boca. E no quinto, guardar os itens. Percebe-se que a ordem realmente importa aqui. Até porque não faria sentido eu começar a minha ação de escovar os dentes enxaguando a boca, por exemplo. Para que faça sentido, primeiro eu tenho que pegar a escova e o creme dental. Assim como após colocar creme na escova, eu não vou guardar os itens. Ou querer enxaguar a boca sem antes ter escovado os dentes por 2 minutos. Então isso é apenas uma demonstração de que em todo e qualquer algoritmo a ordem realmente importa e faz diferença. É muito importante que esse conceito fique claro na mente de vocês. E só a partir do momento em que isso faz sentido a gente pode seguir em frente tranquilamente. Algo muito relevante a ser mencionado, pessoal, é que os algoritmos no geral seguem um padrão. Eles consistem em entrada de dados, ou seja, é aquilo que o usuário vai enviar ao programa, o processamento, que é de fato a manipulação de dados, o processo que ocorre no meio do algoritmo, e por fim, a saída, o resultado, aquilo que é exibido ou mostrado na nossa tela. O conceito de entrada de dados e saída também é muito conhecido como input e output, sendo o input aquilo que o usuário insere e o output aquilo que é exibido no final. Então, para que a gente consiga compreender um pouco melhor sobre essa questão dos algoritmos e os passos lógicos a serem feitos num programa, eu trouxe aqui o seguinte problema: somar dois números fornecidos. A gente vai transformar isso num algoritmo usando uma IDE para a linguagem C. Esse algoritmo deve seguir os 4 passos: ler o primeiro número, ler o segundo número, somar os números e, por fim, exibir os resultados. Essa seria a demonstração do nosso algoritmo em um código na linguagem C. Mas para que fique mais clara essa visualização, vamos para a nossa IDE devidamente utilizada para programação em C, chamada devC++. Bom, pessoal, agora dentro da nossa IDE, conseguimos finalmente transformar o nosso algoritmo de soma em um código em C. Como vocês podem perceber, cada linha tem um significado no programa. Logo no começo, nós já temos uma biblioteca chamada stdio.h. Essa biblioteca permite que o sistema consiga compreender entrada e saída de dados. Logo abaixo,
na nossa função principal, nós temos a declaração de variáveis. Logo abaixo temos o comando printf, imprimindo na tela a mensagem digite o primeiro número. Em seguida, o scanf, comando utilizado para leitura de dados, faz o programa ler a variável num1. E vale lembrar também que, já como estamos mencionando uma variável do tipo inteiro, utilizamos %d para que a inserção de dados possa ser feita da maneira adequada nesse tipo de variável. Logo abaixo, um printf para exibir na tela a mensagem digite o segundo número e após a leitura da variável num2. Notem que em seguida, pessoal, a variável soma receberá num1 mais num2. A variável soma então recebe a soma do conteúdo que está dentro das variáveis num1 e num2. Logo após, é impresso na tela. A soma é %d para imprimir o conteúdo da minha variável soma, que é um inteiro, e uma quebra de linha. Vamos ver na prática o que acontece se nós compilarmos e executarmos esse algoritmo. A mensagem que dizia digite o primeiro número já aparece na tela. Enquanto isso, o algoritmo já caiu no scanf, onde ele aguarda para que o usuário, no caso eu, insira o número que cairá dentro da variável num1. Nesse momento eu acabei de enviar o valor 10 na variável número 1, e em seguida o programa já aguarda o valor que eu vou inserir na variável num2, que será 5. Logo após, é possível ver a mensagem dizendo a soma é 15. Um algoritmo simples, mas que já consegue representar a importância de seguir uma determinada ordem lógica. Recapitulando aquilo que foi visto, pessoal, apenas para relembrar alguns comandos e alguns conceitos sobre o código, vale ressaltar que o nosso programa começa com a biblioteca stdio.h para a entrada e saída de dados. Logo em seguida, acontece a declaração das variáveis num1, num2 e soma, todas do tipo inteiro. O comando scanf foi utilizado para a inserção dos números digitados pelo usuário, para que nós pudéssemos fazer leitura de dados, inserir dentro das variáveis os números digitados pelo usuário. Houve também a operação da soma para que a gente pudesse somar os dois números. E por fim, o printf, comando que utilizamos para exibir mensagens na tela, assim como o resultado final da soma. Como vimos no teste, após compilar e executar o programa, na primeira entrada de dados, o valor inserido foi 10. Já na segunda, o valor inserido foi 5. E como resultado, nosso programa exibiu, conforme o esperado, a soma dessa operação, tendo como resultado 15. Para fazer um panorama sobre o que a gente viu e reforçar um pouco a ideia da lógica, ficam as seguintes dicas para vocês não esquecerem. A ordem dos fatores importa e muito. Sempre que vocês estiverem desenvolvendo algum algoritmo, é muito importante já ir pensando na ordem dos fatores enquanto você lê um problema, por exemplo. Processar antes de mostrar a saída, lembrando da ordem que os algoritmos normalmente seguem, pessoal. Entrada, processamento e saída. Isso é algo padrão que acontece praticamente sempre. Bom, como eu já venho falando desde lá atrás do exemplo do algoritmo de escovar os dentes, o erro na ordem gera um resultado errado. Então, mais uma vez, ressaltando a ideia de que a ordem é fundamental. E claro, quando a gente aplica a lógica correta, o código funciona como esperado, até porque não tem como fugir disso. E para melhorar a lógica, pessoal, além da parte teórica, a prática é tão importante quanto. Então, quanto mais vocês fazem exercícios e exercitam a capacidade de vocês de compreender os problemas e conseguir designar na mente de vocês quais etapas vocês vão precisar para solucionar algum tipo de problema ou algum tipo de erro, melhores vocês vão ficando com o tempo. Isso sem dúvidas. Pois bem, a nossa aula hoje vem chegando ao fim. Hoje nós nos aprofundamos um pouco mais no que seria o pensamento lógico, a maneira como a gente pensa quando estamos diante de um desafio ou de um obstáculo, e como podemos fazer para transformar problemas complexos ou simples e solucioná-los a partir de passos lógicos.
que é um dos fundamentos mais importantes nesse início da jornada de vocês com a programação. A gente viu também como transformar uma ideia em código e desenvolvemos também um simples programa em C e testamos juntos para mostrar para vocês que, aplicando todos os fundamentos que nós aprendemos e praticando com uma certa frequência, podem ter certeza que o progresso é questão de tempo. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima videoaula de Lógica e Algoritmo com C.